a nossa fé vence o mundo. Amém? E a nossa fé é a nossa fé que vem somente por ouvir a voz de Deus. Somente. O único lugar onde você vai ter fé no teu coração e capacidade para enfrentar essa terra é ouvindo a voz do coração de Deus, o que Deus tem a falar. Então é impressionante que você tem hoje duas coisas importantes que têm surgido no nosso coração. Você tem que amar a Deus cada vez mais, no sentido de criar. Existe uma fome que você tem que ter mais e mais e mais. Eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender como é que se opera nesse sistema. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero prosseguir para o alvo, eu quero deixar as coisas para trás, eu quero aprender de Deus. Amém? Mas a outra coisa que você está tendo que ser, você vai ter que ser bom também, é resistir o ruim, é discernir o que é ruim e ter uma certa intolerância. Você não pode, meu irmão, isso é uma das coisas que pode acontecer, é que você ama a Deus, mas você pega leve com o ruim. Existe um texto, Hebreus, no capítulo 1, fala sobre Jesus. Ele diz, Deus ungiu a Jesus porque Ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Então, tem que haver em nós duas coisas, um amor e uma apreciação pelo que é certo, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, amém? Em primeiro lugar, mas precisa haver um ódio, você precisa olhar certas coisas que te apresentam e dizer assim, ó, amém? Não trata, você não alivia com certas coisas, porque essas coisas são orquestradas pelo inimigo para matar, roubar e destruir, é que nem um polvo, uma lesma, ele pega uma gosma, ele pega os tentáculos, ele enfia a mão. Amém. E ele quer, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar você. A vida cristã, meus irmãos, sempre foi e sempre vai ser sobre escolhas. Você de manhã, de tarde, de noite tem que escolher. Você faz o que é certo e você rejeita o que é errado. Sempre. Sempre. Quando Jesus chamou alguns discípulos, ele disse, deixa eu enterrar primeiro meu pai, depois disse, não, primeiro a gente sempre tem essa. É interessante como sempre Deus vai colocar a escolha na nossa frente. Os nossos valores só vão ser expostos quando você é na presença de escolhas. Você só vai crescer quando você disser não para alguma coisa e sim para outra. Então, se você está procurando uma fé que diz assim, você não precisa dizer não, você simplesmente acomoda, alguma coisa não está certa. O reino de Deus sempre vai ser, você diz não para alguma coisa e sim para outra. Alguma coisa que você gosta até, mas não é prioridade. Não existe ser discípulo de Cristo se você disser não para um e sim para outro. Então, o que vai acontecer? Todos os dias, alternativas são propostas para nós, você diz assim, ó, não, você resiste, amém, e você diz sim, e você resiste e diz sim. Quando eu era adolescente, eu comecei já contei essa história, Deus me deu uma fome por ler a Bíblia. De alguma razão, Deus abriu meu coração e eu comecei a ler a Bíblia. E é interessante que eu li a Bíblia, não só alguns versículos, meu desejo é de ler a Bíblia do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim. Eu li a Bíblia, do início ao fim, do início ao fim. E aí o que acontece? Uma das coisas que aconteceram na minha vida, ao ler o Velho Testamento, é que algumas coisas me incomodavam. Tipo, Deus abriu a terra e tragou uma família inteira. Aquilo ali me incomodava. Amém. Amém? Aquilo ali me incomodava. Eu não sei quanto a vocês. Quando o povo de Israel largava Deus e vinha uma serpente, uma cobra no arraial e saía mordendo e matando todo mundo. Amém. Você pensa 2, 3 vezes nesse negócio, como é que funciona isso aqui. Amém. Pensa bem, meus irmãos. Arão e Miriam falaram contra Moisés e pegaram lepra. Amém. Está na Bíblia. E eu tinha o quê? Eu tinha 14, 15, 16 anos, eu estava vendo. Falou mal de um líder que Deus escolheu. Lepra. E aí nós sempre ouvimos a pregação do Evangelho. Graça de Deus, amor, misericórdia, paciência. E ouvindo lepra, o cara leproso, simplesmente porque ele desonrou um líder.
Acã escondeu uma capa e uns vasos de capa babilônica e uns vasos de ouro, nesse grande empreendimento de Deus, de restaurar uma nação e entrar na Terra Prometida. Ele fez um esqueminha lá. Toda a nação sofreu. Cada vez, meus irmãos, que eu erro, desde esse tempo, a sensação que eu tenho que vou ter consequência e mais gente vai ter consequência. Isso é que impregnou em mim. Amém. De ler esse negócio. Uma nação inteira foi prejudicada porque um cara simplesmente escondeu uma capa. E aí a gente vai olhar assim, Deus, né? Convenhamos, né? E aí o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, de uma certa forma, o mundo está fazendo isso. O que o mundo está dizendo? Pecar não traz consequência. Nós estamos vivendo isso. Você pode escolher o que quiser, você pode fazer coisa e não tem consequência. Quem é que disse isso? E isso não pode entrar no nosso DNA como cristãos. Pecado custa caro, meus irmãos. Aí eu ia para o Novo Testamento. Né? Uma coisa que eu lia bastante era o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, você lê o sermão, que bênção, né? Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurado isso. Aí chega na parte e diz assim, se o teu pé te faz tropeçar, corta ele. Sério, meus irmãos. Eu diante de Deus estou dizendo, ele fala assim, se o teu pé te faz tropeçar, corta, se a tua mão te faz tropeçar, corta, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele de ti. Tinha alguns momentos, eu me lembro de estar orando a Deus, Deus, por favor, não arranca meu pé. Sério. Porque a Bíblia diz assim, é melhor entrar manco no reino do que morrer no inferno. Eu lembro dessas as minhas conversas com Deus. Eu orava para Deus e dizia assim, Deus, é sério esse negócio? O que isso faz, meus irmãos? O que isso faz? Faz você levar a sério. Isso se chama, a Bíblia fala assim, para que o temor de Deus esteja diante de você, a fim de que não pequeis. O Velho Testamento, todas as histórias do Velho Testamento, elas falam e produzem em nós e dão um senso da gravidade e da seriedade que é pecar e andar sem Deus. Aí o que acontece? Se você tem a revelação do tamanho da consequência do pecado, a graça de Deus faz sentido para você. Essa é a razão, porque tem certas pessoas que cantam, o sangue, glória a Deus, o sangue. Não, meu irmão, quando você sabe que você quase arrancou teu pé, você diz, graças a Deus pelo sangue nessa manhã, Deus que me cura, amém? Porque você teve um encontro com a seriedade do pecado, você aprecia o sangue agora, amém? Por que nós não vemos as pessoas apreciarem o sangue, as pessoas não pedem perdão mais e não se arrependem mais? Por quê? Porque eles não acham que é grave aquilo que eles fizeram. Amém. Quando Jesus disse a primeira coisa, numa das coisas centrais para fazer todos os dias na oração do Pai Nosso, ele disse, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Você percebe que antes de perdoar o outro primeiro, você está pedindo perdão para você? Então, olha só, isso se faz diariamente. Por que você vai pedir perdão para Deus se você não acha que você errou? E para mim, meus irmãos, o que tem acontecido nessa aguarda do Evangelho e de certa maneira como o inimigo entrou, a religião faz isso, o que ela diz? Ela dá uma certa aguarda e diz assim, não é tão grave assim eu fazer isso. Quando... você sabe que eu creio que para mim uma das coisas centrais é a maneira como você administra dinheiro. Se o dinheiro toma o teu coração, Deus não pode tomar o teu coração. Esse assunto é central para Deus mover na tua vida, como você lida com o dinheiro. Amém. Só que, meus irmãos, quando eu era criança, eu via o seguinte texto em Malaquias 3,10. Com maldição sois amaldiçoados, vós que não trazeis os dízimos. Está na Bíblia, meus irmãos, está na Bíblia. Amém?
Você é amaldiçoado se você roubar de Deus. Meu irmão, Deus está falando que você está roubando se você não traz o dízimo. Amém? Então, se alguém disser para você assim, não, isso é no Velho Testamento, não existe, você é amaldiçoado se você não traz o dízimo. Qual é a diferença? É que em Cristo Deus rompeu com a maldição e agora eu sou abençoado. Mas não tira o fato de que se você não apreciar a obra da cruz, você está sob maldição. Amém? O que acontece? Nós aliviamos o Velho Testamento e a seriedade do pecado, e aí você alivia a graça de Deus. Ou seja, amém, você barateia a graça porque você barateou o pecado. Se você jogar lá em cima que o pecado, olha o que a palavra de Deus diz, agora nós estamos indo no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. Amém? Mas não é brinquedo isso. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, qual é o meu ponto? Você só vai valorizar a cruz se você valorizar as consequências do pecado. Se você tiver realmente no teu coração a revelação da consciência de que, amém, pecado separa você de Deus e você está, amém, você está danado. Amém. E aí você chega aqui e diz assim, mas Deus me amou. Quando você valoriza o que aconteceu aqui, entende a revelação do que aconteceu, amém, você vai dizer assim, Senhor, muito obrigado. Você vai tomar a ceia com outro coração. Amém. Você vai se aproximar de Deus. Deus, me perdoa, porque eu menti nessa situação. Amém. Me perdoa, Deus, porque eu desonrei meus pais. Me perdoa, Deus, porque eu pequei nessa situação. E, meu irmão, pecado é pecado. Amém. O que é nada? Pecado é fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Amém. Então, o que acontece? Nessa vida de escolhas, o que Deus ungiu a Jesus porque Ele amava a justiça. O que é? Ele buscava o reino de Deus e a justiça, fazia o que é certo. E odiava a iniquidade. Precisa haver uma certa intolerância, uma repugnância no nosso coração em relação ao pecado. Você tem que olhar certas coisas que acontecem, que te apresentam, e dizer assim, isso aí, amém, tem que criar um mal-estar em você. Amém? Porque isso desagrada a Deus. Amém? Então, o que acontece? E eu oro para que Deus restaure esse senso no nosso coração. Amém? De que pecar custa caro, meu irmão. Quando Abimeleque, lembra a história de Abimeleque quando Abraão foi fazer aquelas peregrinações dele? E ele dizia assim, a minha esposa é bonita, né? E ele disse, ela é minha irmã também, por parte do pai. Então eu vou dizer que é minha irmã, porque eles vão me matar por causa dela. Amém. A única pessoa no caminho entre mim e Sara é Abraão. Então mata Abraão, acessa Sara. Então Abimeleque olhou, Abraão chegou na cidade, Abimeleque botou o olho em Sara, e o que diz? Chama Sara. Amém. Sara vem para o palácio. Olha o que aconteceu. Abimeleque, botou os olhos em Sara, casado com Abraão, e ele com outras intenções. De noite, Deus em sonho veio a ele, e disse assim, tu vai morrer pelo que tu está fazendo. E lembra, sabe o que acontece? Toda a nação, todas as mulheres da nação ficaram estéreis por causa desse movimento dele. Pensa bem, meus irmãos. Todas as mulheres daquela nação ficaram estéreis por causa que o rei botou o olho na esposa do ungido de Deus. E aí Abimeleque argumentou com Deus o seguinte, mas eu nem encostei nela. Eu falei, exatamente por isso, porque tu não encostou, estou te dando uma chance de te arrepender. Aí olha o que ele fez. Ele viu a gravidade do assunto, o tamanho do erro que ele tinha feito, mesmo dizendo assim, mas não foi minha intenção me enrolar. Não, ele viu o tamanho do erro e ele fez o seguinte, ele chamou Abraão, restituiu a mulher e olha o que ele fez. E compensou a Sara com vestidos, com roupas, com joias, com tudo. Ou seja, meus irmãos, o que esse texto fala? O pecado traz consequências caríssimas. Não é só, eu sempre uso essa expressão, quando você erra com alguém, você rouba um carro, você não devolve uma bicicleta para compensar. Amém? Essa é a ideia, às vezes, que nós temos. A gente faz um estrago e aí depois pede desculpa assim, desculpe aí. Não. Essa é uma das coisas que
Isso não é o que a Bíblia diz. Você roubou o carro e você pega uma bicicleta usada para devolver. Você devolve o carro, de preferência, reforma o carro, entrega o carro, ainda dá um balão, um bolo, um vale-cartão, um beijo e um abraço. Ou seja, você compensa, pelo que você fez, pelo estrago que você fez. Esse é o conceito da gravidade do erro. Por quê, meus irmãos? Porque quando você faz a justiça e anda em fé e obedece a Deus, Deus faz mais, infinitamente mais. É a mesma proporção. Amém? Amém? Por que, meus irmãos, isso é importante? Porque isso afeta as nossas escolhas nessa hora. Nós estamos, de alguma maneira, a gente percebe assim, você ama a Deus, sim, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, tarará, mas nós estamos aliviando em certas áreas. Nós precisamos cuidar, amém? Vamos ler o meu primeiro texto em Lucas 1. Então guarda esse coração do ungido de Deus. Você ama a justiça e odeia a iniquidade. Eu oro, meus irmãos, que Deus exponha a gravidade, o dano que é viver uma vida longe de Deus. Pecado separa, pecado corrói, pecado destrói. Amém? Mas graças a Deus pelo sangue, graças a Deus pelo perdão. Amém? Por que você não canta mais sobre o sangue e sobre a cruz? Alguém pode me dizer? Porque você acha que não precisa. Amém. Para que cantar sobre o sangue e sobre a cruz? Amém. Meus irmãos, eu preciso hoje do sangue de Jesus lavando meu coração. Amém? Eu sei. Amém. Eu sei que eu preciso do sangue de Jesus todos os dias. Graças a Deus pelo sangue de Jesus todos os dias. Amém? Todos os dias. Porque por intenção, ou por distração, ou por não saber, nós pecamos. Amém? Mas a palavra de Deus diz assim, lá em João, se confessarmos os nossos pecados. Mas como é que você pratica esse texto se você não peca, meus irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a obra da cruz tremenda, e nós precisamos acessar essa realidade. Amém? Continuamente, continuamente, continuamente. Então, Lucas 1 fala assim, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Você escolhe a justiça. Lembra, domingo passado nós estávamos falando de uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter nesse momento é discernimento. Saber o que é certo, o que é errado, qual é o caminho, o que é de Deus, o que não é de Deus, qual é a motivação por trás, o que é réplica. Está difícil de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O inimigo está fazendo um trabalho excepcional e de apresentar algo que é uma réplica. Eu contei a história e é interessante que eu tinha lembrado depois, estava almoçando com o meu irmão dizia assim, olha aqui, me deram uma nota de 100 falsa aqui. É igual. Amém. Qualquer coisa de valor, alguém vai fazer uma cópia e vai tentar fraudar. Amém. Se você tem um relógio de valor, você vai ter o relógio copiado. Se você vai ter uma nota de dinheiro, você vai ter tudo é copiado. Amém. E meus irmãos, se você tem a mensagem do Evangelho preciosa, o tesouro escondido encontrado, o inimigo vai tentar fazer uma cópia disso. Amém? Amém? E nós precisamos discernir. E a palavra de Deus é as nossas faculdades exercitadas. E essa é a razão, meus irmãos, que nós precisamos dessa fidelidade de manhã, de tarde, de noite. Achar a graça de Deus. Todos os dias você recebe graça, porque para exercitar a tua escolha, eu vou fazer o que é certo. Isso está errado, isso está certo. Isso está errado, isso está certo. Isso é da carne, isso é do espírito. Isso é do diabo. Amém? E você precisa discernir. Amém? Verdade e mentira e falsidade continuamente. Porque em cima disso você toma uma decisão. Ambos eram justos diante de Deus, eles viviam uma vida justa. O que é você é justo diante de Deus? Você busca o reino de Deus e a justiça de Deus. Você tem um desejo no coração.
de fazer o que é certo, andar na lógica de Deus, na justiça de Deus. Vivendo irrepreensivelmente. Amém? Que bênção, amém? Que bênção. Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então você tem um casal de velhinho que no meio do caos, no meio do... Amém, Roma mandava em Israel, eles eram escravos de uma certa forma, uma nação estava sobre ele. E tinha um casalzinho ali, já idoso, sem filhos, que estavam fazendo o que é certo, estavam procurando viver. E, meus irmãos, sempre vale a pena fazer o que é certo. Amém? Sempre vale a pena fazer o que é certo. Porque Deus está olhando tudo. E tudo que você fizer, em palavra e em ação, faz de todo o coração sempre para Deus. Não alivia, não, sem concessões. Ele era estéril. Teve um dia que era a sorte tirada para ele ir para o santuário, queimar incenso. Em versículo 10, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém. Aí eu já vi várias histórias de esterilidade na Bíblia, de Deus abençoando com filhos. Mas tem algumas histórias, poucas histórias a dedos, onde Deus diz: tu vai ter um filho, e dá um nome para o fulano. Amém. João é o nome dele. Amém. Por alguma razão, Deus tinha algo no coração. João vai ser o nome dele. Deus escolheu o nome. Sabe aquele negócio, meus irmãos? Quem é que vai ser o nome da criança? Quem vai ser? Não, nesse assunto, Deus diz assim: não, eu que vou escolher o nome dessa criança. Amém. E a gente sabe que nas Escrituras nomes estão ligados a propósito, a função, a chamado. Deus diz assim: eu tenho algo a fazer. Amém. Bênção. Glória a Deus. Agora vamos abrir, depois você deixa a sua mão em Lucas 1, Isaías 55. Amém? Então guarda isso. Nós estamos indo no meio do trajeto já. Vida cristã sempre vai ser escolhas. Não existe aquela situação assim, ó: Deus, deixa eu primeiro livrar tudo que eu tenho que fazer, depois eu vou te servir. Não. Você vai ter que sempre deixar algum para trás. É na presença de escolhas que os seus valores são, amém, revelados. Deixa pai, mãe, esposa, carro. Mas agora não é o melhor horário. Agora é o horário que eu quero que você largue. Assim, deixa eu primeiro fazer isso, deixa eu primeiro fazer aquilo, deixa eu ir aqui para lá. Não, agora. Esse é o momento. Falei, ok. Por que é importante isso? Você precisa desenvolver essa capacidade de discernir certo e errado e ser rápido em responder o certo e rejeitar o ruim. Isso é um treinamento que você faz. Pela prática. O segundo ponto é isso. Então, o primeiro que eu queria destacar, tudo tem a ver com escolhas. Nossa vida, para o resto da nossa vida, você escolhe. Amém. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ligar para fulano e tal, não vou ligar, vou fazer, não vou fazer, vou comprar, não vou comprar, vou seguir, vou a tal lugar, não vou a tal lugar. Sempre vai ser assim, eu vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. É uma escolha. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você escolhe o que você pensa.
Você escolhe ficar amargurado, você escolhe perdoar. Tudo é escolha. Mas eu não sinto. Mas me dói. Mas eu tenho que largar algo de mão. Mas eu queria fazer isso. Eu queria também fazer isso. Jesus está na casa. Amém. E tem comida para... A casa está suja. Marta teve uma escolha. Eu vou limpar a casa primeiro e depois eu vou sentar aos pés de Jesus. Maria diz assim... Amém. Tipo assim, dane-se a casa. Jesus está na casa. Eu quero... Amém. Amém. São escolhas. E Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Não anda ansioso quanto ao que come, bebe, casa, não casa, amém, veste, não veste. Busca o reino em primeiro lugar. Então, cada vez que você estiver ansioso sobre algo, você tem uma escolha a fazer. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou deixar essa preocupação de lado e eu vou buscar o reino de Deus. Eu vou ler as Escrituras e vou adorar a Deus e vou ver o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. São escolhas, amém? São escolhas. Mas Deus, eu não tenho tempo agora. Sim, são escolhas. Amém. Amém? É importante isso. Você busca primeiro, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração. Ele é tudo, Ele é primeiro, Ele é o mais importante na nossa vida. Porque Ele vai invadir a tua vida em momentos que você talvez não espere. Você precisa estar treinado. Você sempre diz sim para Deus. Amém? Sempre que meus filhos me ligam e minha esposa me liga, eu atendo. Tem algumas outras situações que eu estou numa reunião importante, não posso. Outras pessoas eu deixo tocar, aviso que eu não posso. Mas meus filhos e minha esposa sempre atendo. Amém. É a minha escolha. Amém. Por quê? Eles podem estar precisando de alguma coisa. Vou sempre atender. Amém. Amém. É uma escolha. Eu sempre vou atender. Quando Deus fala alguma coisa e manda fazer, eu vou sempre atender assim. Deus... Amém. Eu não quero que tu faça isso. Ok, sempre vai ser. Ele tem a prioridade, sempre. Amém. Segundo ponto, pecado custa caro, meu irmão. Fazer o que Deus não pede para você fazer. Desobediência a Deus custa caro. E lembra, não é só aquele problema que tem, ele gera consequências. O pecado funciona assim, meus irmãos. Quando você desobedece a Deus, Deus sabe medir se foi de propósito, se foi intencionalmente, eu tinha minha fraqueza. Deus sabe medir a intensidade. Mas cada vez que você escolhe desobedecer a Deus, você autoriza o inimigo a criar caos na tua vida. Até que você pare a praga. Até que você diz, Senhor, me perdoa. Eu falei errado com a minha esposa, eu errei no meu tom de voz, eu fiz assim. Aí você cessa a praga. Amém, é assim que funciona. É impressionante, nós temos poder de vida e de morte nas nossas ações, na nossa boca. O que funciona na tua vida? A última coisa que você falou é o que está acontecendo na tua vida. O tom da tua vida reflete a última coisa que você declarou. É o que está acontecendo na tua vida. Nada dá certo mesmo na minha vida, porque é complicado as coisas. Enquanto você não mudar e declarar, eu sei em quem eu creio, o Senhor é maravilhoso, Ele tem bons planos para a minha vida, o que vale é a última coisa que você largou, meu irmão. É assim, porque é assim que funciona. Até que você pare, estanque a praga, e você diz assim, Senhor, me perdoa, eu não posso falar uma coisa que tu não pensa. Aí Deus olha para você e diz assim, eu sei que planos eu tenho a ter respeito, eu tenho bons planos a ter respeito. Se você me buscar de todo o coração, eu vou entrar em cena e vou fazer coisas gloriosas. Daí o que você faz? Você busca a Deus de todo o coração, você adora a Deus, você reconhece a Deus de todos os teus caminhos e Deus entra em ação na tua vida. Amém? Amém? Essa é a razão, porque se você não tem a noção da seriedade do pecado e da maldade, você acha que isso aí não funciona. Que você pode fazer qualquer coisa e Deus, na sua graça, vai sempre te cobrir. Não. Amém. Aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Aquele que semeia no espírito, colhe vida. Então guarda isso, meu irmão. O pecado custa caro e é mais caro do que você imagina. Ele traz consequências mais do que você imagina. Ele afeta pessoas, ele afeta outras. Amém. Aí Deus entra em cena e diz assim, Isaías 55. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ele está nos convidando, é o seguinte, pessoal,
Vinde a mim. Eu tenho palavras de vida eterna, eu tenho a solução, eu tenho vida para vocês. Amém? Aí ele faz a seguinte pergunta: por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? O que ele está implicando com isso? Nós estamos gastando nosso tempo, nosso dinheiro, nossas energias, nossos talentos em coisas que não satisfazem e não vão alimentar a gente. Ele está dizendo: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Olha o que ele está dizendo. Por que razão vocês estão investindo a vida de vocês, o suor de vocês, o trabalho, a energia, o pensamento, os recursos, o que vocês têm, em algo que vocês esperam que vão alimentar vocês, mas isso não satisfaz? Amém. Como eu disse para os irmãos, nós estamos na época do falso. Amém. As pessoas estão mentindo com um sorriso nos lábios. É impressionante. Jornais, amém, de notícias, eles mentem. Porque não existe mais senso de certo e errado. Isso não é uma mentira. Nós entendemos que nós somos chamados para falar algo para o bem da população. Então nós não estamos mentindo, nós estamos ajudando a população. Aí você mente. E cada vez que você acredita em algo, você está comprando, você está botando a tua fé, os teus recursos, o teu tempo em algo que não alimenta, que não é pão. Essa é a razão, meus irmãos, porque nós precisamos discernir certo e errado, certo e errado. Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus te dê graça, que Deus te capacite, que o Espírito Santo de Deus opere no teu coração, renove a tua mente ao ponto de você ser transformado nessa hora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, amém. Rogo-vos, pois, irmãos, amém. Ouve Deus falando para você, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está sempre no altar diante de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você escolher, amém, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, continuamente. E aí, Deus diz: por que vocês estão, amém, gastando dinheiro naquilo que não é pão? Aí ele diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, eu tenho. Eu sou o pão da vida. Amém. Eu acredito, meu irmão, só existe uma padaria no planeta. Amém. Amém. Só existe uma padaria, verdadeiramente padaria. Só existe um lugar onde você pode comprar pão de verdade que alimenta e que nutre. Amém. E quem está sentado atrás do balcão é nosso Deus. Amém. Ele é só Ele. Amém. Tanta verdade, para mim é curioso dizer que Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele transforma a pedra, porque tu pode, ele sabia, transforma a pedra em pão. Ele sabia, o único que pode fazer pão mesmo é Deus. Amém. Amém. Até o diabo reconheceu. Tu é capaz de fazer. Pega só tu pode fazer pão. Pega essa pedra e transforma no pão. Amém. Pão quentinho. Amém. Pão quentinho. Amém. O pão da vida, o alimento, aquilo que nutre, só vem de Deus. Amém. Tem uma versão como você sabe, nós estamos vivendo, a comida é artificial, é de plástico, não existe. Amém. Cura é artificial, remédio, amém, tudo. Amém. Informação é falsa, remédio falso, comida é falso, dinheiro é falso mesmo. O dinheiro que nós temos na mão é falso. Amém. Amém. Ele não vale. É um dos maiores esquemas fraudulentos do planeta, é o sistema monetário que a gente vive. Amém. Porque hoje o que tem na tua mão vale R$100, você compra, amém, o quê? 6 tabletes de manteiga. Daqui a um ano você pode não conseguir comprar um tablete de manteiga, porque alguém está manipulando o negócio e vai dizer, não vai mais porque nós queremos fazer outras coisas com o dinheiro, vocês vão... É assim que funciona mesmo. É tudo falso. A religião é falsa. Existe um lugar que você pode se nutrir. Amém? Mas nesse aspecto de comida, tem tanta lixo que a gente está metendo para dentro. E qual é um dos grandes problemas que a gente não consegue vencer certos vícios? Porque o nosso corpo não está nutrido.
Então, tem um segmento de pessoas, são os carnívoros, amém? E os carnívoros têm essa visão. Amém? E é interessante, uma das coisas interessantes é que as pessoas estão tentando provar para todos nós que carne faz mal para o planeta. Amém? Que ao você não comer carne, você está salvando o planeta. Mesmo quando alguém me fala uma asneira dessa, eu vou achar um churrasco para comer. Amém? Meus irmãos, mas é sério, se você não se opor, amém, e for radical, dizer, você vai começar a comer essas informações e você vai dizer assim, quem sabe, amém, pelo menos amém. De repente faz sentido, né? E, meus irmãos, não faz nada sentido. Enquanto Deus for Deus, Ele ordenou, vai ter inverno, verão, não tem esse negócio de aquecimento global, não tem esse negócio, amém? Isso aí é a única função que existe, isso é para arranjar um jeito de você se enquadrar dentro de uma lógica, de um esquema para cobrar imposto. É tudo uma questão de imposto, de você pagar, porque você agora vai pagar o imposto porque você está usando isso, você vai pagar isso. Amém. Se você quiser ter um carro, se você quer um carro com 180 HP, você vai pagar por isso que você está poluindo o planeta. Aí você compra um carro de 180 HP. Essa é a única solução que você tem para enfrentar essa maldade, é você ir de cara. Amém? Quando os amigos de Daniel foi oferecido, te prostra diante do rei, ele disse, fique sabendo que nós não só vamos nos prostrar, mas... Amém, você precisa, existe algo, uma resistência que precisa ter aqui. Fique sabendo, ó rei, que nós não precisamos dar explicação para ti. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas nós jamais vamos nos prostrar diante de ti, diante dessa estátua, diante de ninguém. Mas eu vou aquecer 7 vezes, você aquece 20 vezes. Eles disseram isso, amém. Na minha versão está escrito. Amém. Não sei se na tua, mas na minha está. A atitude deles foi, estamos pouco ligando se tu vai... aquecer 7 vezes, pode aquecer 20. É isso que ele estava dizendo. O que é isso? É uma resistência, é saber em quem você crê, saber o que está errado, e que se você não tiver uma postura correta, você sucumbe ao sistema. Amém? E aí embaixo você escreve assim, com todo respeito. Amém? Você confronta isso com todo amor e respeito. Mas você confronta. Amém? Então, o que acontece? Uma das coisas que quem é a favor da dieta desse carnívoro é o seguinte, você come carne de manhã também. Por quê? Você nutre. Amém? Eu curti esse lado. Amém? Estava pensando em adotar lá em casa. Amém? Um filé amém, de manhã. Amém? Um filé mignon de manhã. Amém? 2 ovos. Amém? Que bênção. Por quê? O que você faz? Você nutre o teu corpo cedo, ele não vai ter fome para comer porcaria, ele não vai querer. Essa é uma das razões, porque a comida que estão nos dando, ela não nutre e não alimenta, você está sempre com fome, por isso que você quer beliscar, comer porcaria, porque é uma coisa que simplesmente ela só satisfaz na boca. Amém? Aqui ela é feita. Amém? Eu fiquei muito assim, frustrado. Amém? Quando eu fui comprar um café um dia desse, há um tempo atrás, aí eu fazia assim, esse café tem um... Eu estava dizendo que tinha um gosto de baunilha, não sei o quê. Aí os caras me explicaram como é que funciona. Não, a gente põe um aroma nele, não tem nem componente, é um aroma que faz você achar que você está comendo baunilha. Amém. Você tem que mandar essa turma tudo para o... Amém. Porque pensa bem, olha só, você está comendo uma coisa que não é, porque você põe um spray ali dentro, o teu nariz sente e você acha que está comendo. Amém? É isso que eles estão fazendo com esse negócio de bife de plástico aí. Amém? É isso que eles estão fazendo. É bife de plástico, que eles põem um cheirinho, você está comendo, e as pessoas, você salva o planeta. Aí o que acontece? Você não nutre o teu corpo continua, amém, clamando por porcaria, e você vai botando um monte de porcaria. Amém? E aí depois eles vão te dar o quê? Os remédios dele, né? Enfiar um monte de coisa para você, e cirurgia. Por quê? Amém? Nós estamos sendo enrolados por um sistema. Amém? Por isso que você olha assim e diz assim, como você faz para ir? Nós precisamos, hoje nós somos sal da terra e luz do mundo, nós não podemos entrar no esquema. Amém?
O que Deus quer falar com você, amém, que ninguém está fazendo, que vai ser a solução para a tua família. Amém. É isso que nós precisamos. Deus quer visitar a tua casa com uma solução, não o que está aí. Amém. Mas Deus tem uma solução única. Que aqueles que estiverem atentos e tiverem seus ouvidos treinados vão ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece? Se você alimenta o teu físico com nutrientes verdadeiros, com que o teu corpo precisa, ele vai ser mais fácil de resistir à tentação de comer porcaria, porque você está nutrido, e você vai estar um senso de saciedade, amém, e bem nutrido, e sem fome, e você vai comer menos porcaria. Então, amém. Mais uma dica para você, amém. Essas coisas as pessoas não falam, né? Só quando eu falo alguma coisa negativa, elas falam mal de mim. Tem que falar assim, ó, o pastor sugere comer filé mignon no café da manhã. Isso é uma boa coisa, amém. Amém. Vocês têm que falar bem também, amém. Vamos comer um filé mignon. Nós estávamos nós estávamos em Israel, aquele café da manhã tinha carne, tinha tudo lá dentro. Era uma bênção. Quando estavam lá, vocês viram o que era aquele negócio? Amém? Aquilo ali era um banquete. Você não precisava fazer nada depois durante o dia. Amém? E essa era a bênção. E aí que estava o segredo da coisa. Você fazia um negócio de você não precisa comer durante o dia. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós estamos gastando nosso dinheiro com coisa que não é pão. E o que Deus está nos dizendo é isso. Vocês estão investindo tempo, dinheiro, talento em coisas que não satisfazem. Eles são falsos. Venham a mim, eu tenho instrução para vocês. Não satisfaz. Ouvi-me e atendei atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aí ele vai chamando e nos convidando, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar Deus, meus irmãos. É tempo de deixar de lado certas coisas e realmente acelerar nossa caminhada em buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. A maneira de Deus de operar nessa hora. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Amém. De novo vou dizer, amém. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós precisamos de um tempo na nossa nação de arrependimento, meus irmãos. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter, eu vou sarar a terra. Nós precisamos de um tempo de arrependimento na igreja, amém, nessa nação. Sempre que Deus se moveu numa nação, teve um coração rendido, de rendição e de arrependimento. Sempre foi assim. Aí ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Então, qual é o convite de Deus nessa hora? De novo. Ele está nos convidando a cear com Ele, a ouvir a voz dEle, a guardar o coração dEle, a rejeitar o falso, a criar um discernimento no nosso coração. E, meu irmão, criar um apetite pelas coisas eternas, celestiais, e criar um nojo pela maldade, pelo pecado, pela iniquidade. Amém. Você precisa criar algo que te repugna, ao ponto de dizer assim, mas não, você rejeita. Quando a Bíblia diz, ele odeia a iniquidade, você precisa criar isso. Uma das interessante como o treinamento faz. Hoje,
vamos dizer, os meus filhos, isso é coisas particulares, simples, mas é uma ilustração boa. Meus filhos tomam café preto, expresso, sem açúcar, por opção. Amém. O que é um crime para muita gente, né? Eu me lembro do meu avô, quando a gente tomava café, meu avô ainda vivo, pai do meu pai, ele tomava café, eu botava açúcar no meu café, e o meu avô, eu oferecia para ele botar açúcar. Eu disse, não, ele estraga o café, eu quero sentir o gosto do café. Isso eu me lembro dele, há tempos até. Ele muda, altera o gosto do café. Aí a gente vai aprendendo. O que acontece hoje, meus irmãos? Se alguém me apresentar um café com açúcar doce, eu vou vomitar, provavelmente. Amém? Eu tenho uma repugna dentro de mim, aquele gosto. Por quê? Foi treinamento. Eu tomava com açúcar antes. O que foi isso? Você cria um apetite por coisas que, ao ponto, amém, esse para mim eu creio que é o coração de Deus, você começa a repugnar certas coisas. Você vai sendo treinado em escolher o que é bom e repugnar o que é ruim. E todo mundo sabe, meus irmãos, só um parênteses, a minha palavra não é sobre comida, nem sobre dinheiro, sei lá. Mas, meus irmãos, é um veneno botar açúcar em qualquer coisa da nossa vida. É um veneno. Amém? É um veneno. Amém? É um veneno. Pastor, se tivesse ficado só no filé, estava bom, né? Só no filé, no café da manhã estava bom. Agora, esse negócio do açúcar. Se você quiser alguma dica para adoçar suas refeições, quando você conversa com a minha esposa sabe adoçar uma coisa sem usar açúcar. Ela vem com cada forma que Deus, que ela lê e estuda. É impressionante, não é verdade? Nós somos testemunhas. Amém. Existe solução, parênteses, existe solução para você desenvenenar da comida que estão nos apresentando e comer saudável e estar nutrido e mais saudável. Existe solução, Deus tem solução. Se você quiser e dizer assim, Deus, eu preciso comer mais saudável, eu preciso de uma estratégia, Deus vai te dar uma estratégia para isso. Amém. Deus sabe de tudo, meus irmãos. Ele é expert em todas as áreas, Ele é bom em tudo que Ele faz, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Qualquer coisa que você tiver uma solução e precisar de dica de Deus, você senta aos pés dEle e você seja fiel e anda com Ele e persevera, você vai ver. Você vai virar um expert naquela área. Amém? Então, quando a gente escolhe o ruim, a gente vai ter consequências. Mas quando a gente escolhe Deus e anda com Deus, Deus tem grandes coisas a fazer. Deus, Ele sabe, Ele tem bons planos. Ele tem bons planos, Ele continua tendo bons planos. Ele tem coisas preciosas a manifestar. A glória da última casa vai ser maior. Deus vai cobrir de glória essa terra. Amém? Deus vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Deus tem coisas gloriosas a serem feitas nessa hora. O que nós precisamos é desenvolver o apetite para dizer sim para Deus e rejeitar o que está sendo nos apresentado. Para a gente concluir, meus irmãos, eu quero voltar para o texto de Lucas 1, mas para a gente concluir, quando Deus estava por colocar o povo de Israel na terra prometida, Ele deu a seguinte uma instrução, às vezes passa desapercebido, mas Ele diz assim, cuida a distância que você vai estar da arca, porque por esse caminho vocês nunca andaram antes, vocês vão ter que estar mais atentos à presença de Deus. E Ele diz assim, porque por esse caminho vocês nunca passaram antes. Então, o que isso implica, meus irmãos? Pensa bem. O que Deus quer e tem em mente nessa hora, a história nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje. E a solução que Deus quer trazer nunca foi apresentada. Essa era a minha palavra dessa manhã. É muito provável que o que Deus vai fazer você não tem referência em lugar nenhum. Porque nós nunca vivemos o nível de maldade e o nível de corrupção e de
desinformação, manipulação, maldade, nível de conhecimento abundante. Então, Deus, como na época de João Batista, a Bíblia fala que havia trevas, por muito tempo não havia voz profética em Israel, e num determinado momento, um anjo aparece para João Batista. E, meus irmãos, eu não posso deixar de conectar as duas coisas. Deus sempre vai visitar aqueles que são justos, aqueles que estão sendo fiéis, aqueles que estão vivendo uma vida irrepreensível. Ele não vai repartir segredos para aqueles que estão vivendo uma vida ocasional com Deus. Essa é a razão que é importante de você ser fiel. Essa é a razão porque é importante. Eu fui moço. É como se Davi estivesse dizendo assim, eu fui um moço justo, eu fui um adolescente justo, eu fui uma criança justo, eu fui tive um casamento justo, eu estou chegando nos estágios da minha vida, eu andei com Deus, eu caminhei com Deus. E é o que esse texto fala desses homens, desse casal, vivendo irrepreensivelmente, fazendo o melhor que pode na luz que cada um tem. O que nós não podemos é viver nessa hora onde nós estamos sendo não incentivados a continuar correndo a nossa carreira. Nós estamos sendo bombardeados com essa letargia, os sentidos estão se embotando e você diz assim, para que fazer isso? Amém. Se eu ganho disso aqui, se Deus me cobre depois, se isso aqui depois. E aí você vai diminuindo e vivendo nesse marasmo de ir levando a vida. Amém. Porque daí o governo põe lá R$600 na minha conta, por que eu vou trabalhar, por que eu vou acordar, por que eu vou fazer isso, por que eu vou me sacrificar, por que eu vou arriscar, por que eu vou botar o pé na água? Amém. Se no final, amém, pecar ou não pecar, todo mundo vai para o céu mesmo. Esse é o dano, amém, dessas mensagens que estão nos dando, porque elas tiram todo o incentivo de você correr a tua carreira e manifestar a glória de Deus na terra. Se eu pecar ou não pecar, grande coisa, não muda nada. Muda tudo. Se eu ler a Bíblia todo dia ou não ler a Bíblia, não muda nada, muda tudo. Amém? Nós precisamos ser, de novo, reincentivados a buscar a Deus de todo o coração, porque Deus tem coisas lindas a fazer nessa terra ainda. Amém? Pessoas perderam o incentivo. Perderam o incentivo de viver. Fiquem em casa, amém. Nós cuidamos de vocês. Para de estudar, porque nós vamos apresentar para vocês o que é certo e verdade. Você não precisa se esforçar em ler, procurar, amém. Nós precisamos farejar a verdade hoje em dia do que estão apresentando para nós. Nesse assunto de eleições e de presidência, amém. Nós estamos vendo claramente que certas pessoas, há uns 2, 3 anos atrás, no caos que estava a nação, as pessoas estavam com bandeira verde e amarela, torcendo, querendo mover diferente nessa nação. Hoje as pessoas dizem, mas eu tenho visto tanta notícia, tanta coisa, que eu não estou mais assim agora, tão empolgado. Sim, por quê? Nós estão lavando. Amém. Isso se chama propaganda. Amém. Estão criando crime ou não existe, criando situação. Tudo está sendo feito para desacreditar, amém, as coisas que estão acontecendo, desacreditar a verdade. Pilatos chegou num ponto diante de Jesus e disse, o que é a verdade? Ele estava confuso, amém. Porque Jesus disse uma coisa para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade, amém. E a nossa função dar testemunho da verdade, do que é certo, do reino de Deus, amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu nessa hora, amém, para pregar, para anunciar, para viver, para manifestar na terra os planos de Deus. E o inimigo está jogando, amém, um filezinho aqui para você. Para quê? Para que me envolver? Amém. Tudo é a mesma coisa. Amém. Uma das coisas que eu cresci ouvindo, igreja é tudo igual. Amém. Não te envolve. É isso que eu aprendi. Eu cresci assim, no meio desse clima. Igreja é tudo igual. Amém. Pastor é tudo assim. Crente, amém. Olha o que você ouve. Os ímpios são mais, amém, mais queridos do que os crentes. Amém. Você não percebe
que nós estamos sendo lavados, amém? Com informação para você dizer assim, para desacreditar coisas mais preciosas que nós temos. Nós temos Deus conosco, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós temos anjos ao nosso redor, amém? Nós temos irmãos em Cristo que quando 2 ou 3 estão reunidos em acordo sobre algo, mudam a história, amém? O que o inimigo faz? Ele semeia a divisão, ele cria caso aqui, ele desvaloriza ali, desacredita ali, e nós estamos aceitando, amém? E aí Deus olha para nós e diz, por que vocês estão gastando dinheiro, talento, amém, em pão que não é pão? No fundo ele está dizendo assim, isso não é pão. É pão sim, Deus, não é pão. É pão, não é pão. Amém. Não é pão. Não satisfaz. Eu sei, eu tenho comida boa. Amém? Ele satisfaz. Então, meus irmãos, tudo está sendo feito. Religião, informação, comida, remédio, tudo está sendo feito para tirar o incentivo de você acordar de manhã e dizer assim, eu sei em quem eu creio e Deus tem um plano para a minha vida e eu vou ser uma bênção nessa hora e vou avançar o reino de Deus. Tudo está sendo feito para você não fazer isso. E é exatamente o que você faz o que Deus diz assim, busca o reino em primeiro lugar, a sua justiça, e você avança o reino de Deus. Amém? Você acorda de manhã, amém? É o que você faz. Nós vamos ver o reino de Deus avançando. Amém? Amém? Então, nessa época de João Batista, havia vários anos, 300, 400 anos, onde não havia voz profética. Silêncio no céu. Mas tinha um casalzinho, e tinha tantos outros, que Deus reservou que não se dobraram, que estão sendo fiéis. Seja fiel, meu irmão. Faça a chuva, faça o sol, faz o que é certo, ame a Deus de todo o coração, odeie a injustiça e a iniquidade e sirva a Deus com tudo que você tem. Amém? Amém. Aí você caminha, o anjo aparece e diz assim, Zacarias, tua oração foi ouvida. Alguém precisou orar. Amém. Como é que ela vai ser ouvida se a oração não é orada? A oração foi ouvida. Ok? E eu estou vindo do céu, trazendo as boas novas. E vai vir alguma coisa Deus estava por fazer, que ia mudar a história de Zacarias, a história de Isabel, a história de Israel, a história do planeta. Ele diz, vai vir um homem, e essa criança vai nascer, ela tem um propósito, ela vai preparar o caminho para o Messias, que vai transformar. Amém? Um novo dia está vindo. Amém? Deus está por fazer essas coisas na terra. Você acha, meu irmão, Deus sempre vai ter a última palavra. Amém? Deus sempre vai dar uma curva no inimigo e nós vamos ver Deus se movendo nessa hora. Amém? Deus vai dar uma curva no inimigo. Não cai nessa conversa de que a coisa é sombria, que vai por trás. Tomara que Jesus volte logo. O negócio é cada um se esconder, ir por cima do morro, orar. Vem Jesus, volta logo. Não, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, a noiva dele. Amém? Que não vai estar escondida no meio dos cantos, não vai ficar envergonhada de falar as coisas, de dizer a verdade. Vai ser no estilo dos amigos de Daniel. Julgue bem se é justo eu obedecer a vocês e não a Deus. Amém. Essa é a igreja que Deus vem buscar. Amém. Uma igreja destemida, corajosa, amém, pura, sem manchas, lavada no sangue do Cordeiro. Amém. Essa igreja vai vir. Então o que acontece? No meio desse caos, a voz de Deus vai ser ouvida naqueles que estiverem fiéis no altar. Amém. E nessa hora, amém, o anjo aparece e diz, ele vai adiante, vai preparar o caminho de uma resposta gloriosa de salvação. Não é para ele tomar vinho, não é para ele fazer isso, não é fazer aquilo. E o nome dele vai ser João. Amém. A criança, amém, milagre de Deus. Isabel engravida, carrega uma criança.
Zacarias teve dificuldade de aceitar ou de entender. Não sei por que a dificuldade dele. Amém. Nós não sabemos por que ele ficou mudo. A gente pode inferir algumas coisas. Mas tu não sabe por que ele ficou mudo. Porque ele, como é isso, eu já sou velho, ele não acreditou. Amém. São respostas normais. Amém. Você tem 90 anos. Amém. Deus vai ter um bebê. Você diz assim, Deus, vamos conversar, como é que vai ser isso? Amém. Aí quando Maria vem e recebe a notícia de que ela vai ter uma criança e não é casada, ele diz, mas como se dará? O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. Amém. Então a gente pode dizer assim, mas a fé da Maria era mais forte do que a fé de Zacarias. Pode ser, meus irmãos. Mas nós não temos como afirmar muita coisa. O que para mim é interessante é que a boca dele só foi aberta quando ele disse que o nome era João. Amém. Quando a criança estava por nascer, todo mundo dizia, qual é o nome que nós vamos dar para a criança? Qual é o nome que você vai dar para a criança? Qual é o nome que você dá para a criança? E Isabel disse, o nome dele vai ser João. Aí eles disseram, mas não tem ninguém com esse nome na tua parentela, nunca se viu tal coisa, nunca, amém. Quando Deus está por fazer alguma coisa na nossa vida, amém, é bem provável que você nunca viu essa coisa antes. Amém. O avô, amém. O teu avô não é João, amém. O teu primo não é João. Não tem João na tua família, não tem ninguém. Amém. Quem sabe Deus quer fazer a primeira vez, uma primeira coisa na tua vida. Você vai ser o primeiro na tua família. Amém. E esse é o conceito, amém, que nós carregamos. Maldições familiares precisam ser quebradas, gerações precisam ser ajustadas para que Deus possa fazer algo novo na nossa vida. Amém. Porque quando Deus quer operar na nossa vida, Ele vai dizer assim, mas nunca foi feito isso na minha família. Você vai ser o primeiro então, amém? Seja você o primeiro, nunca ninguém foi curado disso, amém? Toda a minha família tem esse problema. Então você vai ser o primeiro a ser curado, uma nova realidade vai acontecer. Amém? Você vai ser o primeiro, amém? Amém? Mas nunca ninguém fez isso na minha família, então você vai ser o primeiro, amém? Que era o que aconteceu nesse sentido. Você olha para a situação e diz assim, e eu vou dizer para os irmãos, é bem provável que o que Deus vai fazer vai ser coisas que nunca foram feitas ainda. Amém? Então eu oro, amém? Eu declaro sobre a tua vida. Amém? Então seja você o primeiro a fazer isso na tua vida. Amém? Você precisa abrir o teu coração, amém? E olhar e dizer assim, mas nunca ninguém fez isso na minha vida. Amém? Quando Deus está por fazer algo na nossa vida, e quando Deus quer fazer, não usa como desculpa o fato de que nunca foi feito. Não usa como desculpa o fato de que você não tem referência nenhuma. Não existe referencial. E essa é a razão porque você tem que treinar a voz de Deus na tua vida. Porque o que Ele vai fazer não tem referencial na tua vida. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Então pensa bem. O primeiro, nunca existiu alguém assim na tua vida. Você vai ser o primeiro então. Amém. Eu venho de uma descendência de pessoas, amém, com dificuldade. Você vai ser o primeiro milionário então na tua família. Você vai ser o primeiro pastor na tua família. Você vai ser o primeiro, amém. Você vai ser o primeiro curado dessa enfermidade. Amém. Que assola gerações a gerações. Você vai ser o primeiro então. Em nome de Jesus. Amém. Você vai ser o primeiro, então. Nunca ninguém conquistou nada na minha vida. Então você vai ser o primeiro na tua casa. Amém? Seja o primeiro, em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor, nessa manhã, quebre essas maldições familiares, essas coisas que nos amarram e que nos deixaram, como João Batista. Amém? Algo aconteceu na vida de João Batista. Não tem ninguém com esse nome na minha parentela. Amém? Seja você o primeiro, então, em nome de Jesus. Amém. João vai ser o seu nome. Então vamos finalizar. Eu queria só ler essa parte.
Lucas. Nós temos dificuldades enormes quando Deus nos apresenta algo que nós não temos referência alguma na nossa vida. Porque nós nos apoiamos no natural. Essa é a razão, porque você precisa ser treinado na voz de Deus. Então, no versículo 57 diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Versículo 58, ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Amém. Nós temos alguns alvos, meus irmãos. Eu quero ser que nem meu pai. Ou eu acabei sendo que nem meu pai. Ou que nem meu tio. Amém. O meu avô é meu referencial. Amém. Quero ser que nem ele. Amém. Talvez o que Deus tenha para você não tem nada a ver com o que teu avô fez. Zacarias é o óbvio. Amém. Você segue a linha. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Amém. Esses são caminhos naturais, óbvios. Mas os meus pensamentos são mais elevados. Os planos que eu tenho para a tua vida são mais elevados. Que Deus te ajude a chutar tudo e quebrar todas as lógicas humanas que te enquadram em alguma coisa e que bloqueiam e param os propósitos de Deus para a tua vida. De modo nenhum. Pelo contrário, tem uma nova lógica entrando na minha casa. O anjo do Senhor apareceu. E o nome dessa criança, uma nova linha, está nascendo nessa realidade. E é o que Deus sempre faz. Eis que faz coisas novas. Deus sempre tem coisas novas a fazer. Disseram, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E meus irmãos, esse é um momento crítico da nossa vida. Mas Deus disse. Amém. Mas Deus disse. Nunca foi feito isso na tua casa, mas Deus falou comigo. Ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Bênção, amém. João é o seu nome. A partir daquele momento, Zacarias, amém, é como se autorizou a dizer: Senhor, faz o que te apraz na vida dessa criança. Não existe nenhum referencial. Ele vai ser o primeiro na minha casa. Ele vai dar início a algo glorioso. Amém? Que você seja o primeiro na tua casa. Eu não sei quem é que ouviu essa palavra. Amém. Espero que você tenha captado essa palavra. Mas para quem ouviu essa? Amém. Seja o primeiro, então. Que os teus ouvidos estejam de tal forma treinados e preparados por Deus para ouvir algo que nunca foi feito ainda. E eu creio, meus irmãos, eu creio firmemente no meu coração. A gente olha para trás, a gente olha para o que aconteceu nos anos anteriores, nos últimos avivamentos, nas crises mundiais, e você tem uma ideia, uma coisa você sabe, que Deus sempre fez algo glorioso. E a única coisa que você pode ter como referência é que Deus vai fazer algo glorioso. Amém. E que você seja, amém, tenha um coração aberto para ouvir o que Ele tem de glorioso, original, autêntico, amém, e genuíno. Nós somos feitura dEle, amém, uma obra de arte original,
Nunca ninguém fez isso na minha casa. Você seja o primeiro, então, em nome de Jesus. Amém? Você seja o primeiro, então, em nome de Jesus. E imediatamente. E houve uma admiração, porque algo quebrou naquela. Amém? Tal era a importância desses nomes que eram dados. Você percebe que nomes eram dados no mundo natural e algo precisou ser quebrado na vida, naquele momento da história. Então tenta, para a gente concluir, entender. 300, 400 anos sem voz profética. O povo acostumado a ser fiel a Ele, povo de Deus. Mas algo novo estava por nascer. Alguém precisou compreender e ir além do natural e aceitar algo que nunca tinha sido feito antes. É a mesma história de Noé, nunca tinha chovido antes. Seja você o primeiro, então, a fazer. Seja você o primeiro, então. Que você tenha ouvidos para ouvir e coração atento para perceber o que Deus quer fazer e como Deus quer te usar nessa hora, amém, para a glória dEle. Amém? Ouvir a voz de Deus e andar nos caminhos de Deus traz grande recompensa, é uma grande bênção. Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu oro nessa manhã para que o anjo do Senhor que visitou, o mesmo Espírito que visitou, a mesma voz, a mesma história, e o Senhor dá-nos ouvidos para ouvir. A mesma voz que Samuel precisou ouvir, estava sendo chamado para ser um profeta da nação. Nunca antes. Ele precisou aprender, ele precisou entender. Mesma voz que Noé ouviu. Constrói uma arca. Todas essas pessoas, Deus, estavam no seu lugar, fiéis, servindo ao teu nome. Naquilo que tinham capacidade e condições de fazer. Na luz que andavam. E do alto do céu, teus pensamentos foram repartidos. E, ó Deus, essas pessoas captaram a tua voz e mudaram a história. Senhor, eu oro para que dá-nos esse coração nessa hora. E desse lugar, nessa manhã, eu oro, Deus, que coisas que nunca foram feitas nas nossas famílias, amém, estejam sendo gerados nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você olha para o lado, você assim, mas nenhum dos meus primos fez isso. Nenhum dos meu pai não fez, meu avô não fez, meus tios não fizeram. Não tem ninguém com esse nome, não tem ninguém com essa lógica, não tem ninguém com esse chamado, não tem ninguém. Seja você o primeiro, nessa hora, onde as trevas estão cobrindo a terra, mas a glória do Senhor também vai vir intensamente, iluminando, restaurando e abençoando. Seja você um instrumento nas mãos de Deus nessa hora, para a glória dele, em nome de Jesus. Dá-nos ouvidos que atentos te escutem, ó Deus. Os caminhos que nós estamos vivendo, os cenários que nós estamos vivendo, nunca vivemos antes, Deus. E nós, ó Deus, temos sido aconselhados a fazer coisas que pessoas fizeram há 20 anos atrás, que funcionou naquela época. Esse é um novo dia que nós estamos vivendo, Deus. Nós precisamos da tua luz. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Mais uma vez nessa manhã, nós nos voltamos para ti. A tua palavra declara, cada vez que alguém se volta para ti, o véu cai, Deus. Senhor, nós tiramos sim a sandália dos nossos pés, nos rendemos a ti. Ilumina o nosso caminho. Fala, Senhor. Mostra os teus caminhos nessa hora, em nome de Jesus. E abençoa meu irmão, minha irmã, com a solução que tanto essas famílias estão precisando, Deus. O mundo está procurando, Deus. Em nome de Jesus. E que cada um
possa sair desse lugar, ó Deus. Eu oro porque todos tenham ouvido a tua voz. E posso dizer, Senhor, eu não tenho nenhuma referência na minha família. Ninguém nunca fez isso. Mas eu me disponho a ser o primeiro na minha casa, a levar adiante essa realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.